Ele me acompanha o tempo todo. Nos momentos mais difíceis, através desse louvor que o Senhor me confortava. Mas agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Nos coloquemos de pé, meus irmãos. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Oh, fiel és tu, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu faço leitura do verso 3 até o verso de número 5. Eu queria compartilhar com os irmãos que o culto, a partir desse momento que a irmã Elaine estava louvando, está sendo transmitido pela página do Facebook da igreja. Eu compartilhei também no Facebook e eu compartilhei o link no WhatsApp para todos os irmãos. Se cada um de vocês agora colocar no status de vocês, pode ser que alguém que precisa ouvir a palavra de Deus também acompanhe o culto conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Então faça essa palavra chegar mais longe. Glórias a Deus. Isaías 40, verso 3 ao verso 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Ore comigo. Bendito Deus, te glorificamos, Senhor, pela alegria e comunhão que temos sentido nesta manhã, nesta casa de oração, por tantos testemunhos, Senhor, que engrandecem e que acreditam, Senhor, que a nossa bênção, a nossa vida, Senhor, dependem, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Agora, Pai, mediante as Escrituras Sagradas, te pedimos, Senhor, a inspiração devida para ministrar ela, Senhor. E também, Pai querido, que o Teu Espírito Santo, Senhor, em nosso coração faça brotar entendimento, Senhor, para que esta palavra, assim como já foi dita hoje, germine e frutifique para a glória do Teu nome. Amém. Fiquem à vontade a sentar-se, meus irmãos. Eu conclamo que você esteja com a tua Bíblia aberta aí para a gente acompanhar alguns textos. Hoje eu pretendo trazer uma palavra de forma temática, não será expositiva como eu de costumo pregar, mas de maneira que traga também verdades ao seu coração. O verso de número 3 que nós lemos aqui nesse texto áureo diz assim: voz do que clama no deserto. Aqui há uma profecia a respeito da pessoa de João Batista, que foi esta voz que clamava no deserto, que era o precursor de Jesus Cristo. Amém? Amém. E ele diz assim: preparai o caminho do Senhor. Repete isso comigo: preparai o caminho do Senhor. É sobre isso que eu quero pregar nesta manhã, sobre o caminho. O caminho. Louvado seja Deus. Por vezes na Bíblia Sagrada, como o próprio Salmo de número 37, versículo 4 vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o demais fará. Citação essa é aplicável, meus irmãos, a questões de decisões que nós tomamos para a nossa vida. Então, este caminho citado pelo salmista diz respeito à nossa vida particular, e muitas são as outras passagens
que também vão trazer a mesma ótica de aplicação para este caminho. Dito todas elas que estão no Antigo Testamento, com exceção deste verso de número 3 do profeta Isaías, quando ele profetiza um caminho do Senhor. Um caminho do Senhor. Hoje, em todo o mundo, todas as rotas já estão traçadas para você ir a qualquer lugar. Todas as rotas estão traçadas. Você pode entrar no seu Google Maps aí, ou no Waze, colocar um destino e o GPS vai te dar totalmente uma rota, um caminho até chegar a alguma localidade. Quarta-feira eu ministrava aqui na igreja o capítulo 9 do livro de Atos, quando Paulo encontra-se com Jesus em Damasco, e aí ele se converte ao Senhor Jesus, e eu pedi na hora para que alguém consultasse qual que era a distância que Paulo havia percorrido até Damasco para ser salvo. Então, de Jerusalém para Damasco. E naquela mesma hora, tanto o Beto quanto o Eduardo, eles pegaram, entraram no GPS e colocaram a rota de Jerusalém até Damasco. E na hora apareceu lá. Inclusive, a rota dava o caminho que ia ser traçado a pé. A pé. Então, dava lá 280 quilômetros, se não me falha a memória, e dava lá 3 dias de caminhada. É caminhada. Então, hoje, todas as rotas, todos os caminhos já estão traçados, meus irmãos, a grande maioria dos caminhos. Porém, irmãos, se a gente observar um caminho, um local afastado, um caminho, por exemplo, onde meus avós moram lá em Minas, a gente por vezes quer ir até uma cachoeira, lá tem algumas cachoeiras lá. Então você deixa o carro na estrada, passa a cerca de arame farpado lá, a porteira, e vai andando por vezes no meio do mato. Vai andando no meio do mato. Só que de tanto as pessoas andarem aquela distância da estradinha até o ponto turístico, o mato vai ficando pisado, de maneira que vai sendo traçado ali um trilho. Esse trilho, para aquele que está no interior, é chamado de o caminho. Porque onde não tinha uma rota específica, pessoas que passaram naquele trajeto foram deixando um rastro para que outras pessoas que viessem atrás pudessem seguir o mesmo caminho. Então, onde não há, as pessoas vão pegando atalhos, só por aqui, vai por lá. Mas quando se estabelece um local de melhor acesso, aquilo ali fica demarcado, todo mundo vai pisando, até que aquela rota é traçada. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Na época de Jesus, estas nossas rotas ainda não eram traçadas. E veio um homem antes de Jesus, chamado João Batista, seu próprio primo, anunciando o evangelho do reino, ou seja, criando uma rota, criando um caminho. E é a respeito disso que eu quero falar para vocês nesta manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Nós leremos agora o verso de número 13 e o verso de número 14. Glórias a Deus. Mateus, capítulo de número 7, versos de número 13 e verso de número 14. Jesus aqui está proclamando a sua doutrina. O contexto de capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é conhecido como o Sermão da Montanha, a doutrina de Jesus. E no meio do seu discurso, Jesus vai falar, e o preâmbulo aqui da minha Bíblia diz, os 2 caminhos. E ele vai dizer assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então Jesus está mencionando em sua doutrina que não existe somente um caminho. É aplicável quando a gente vai usar o GPS, que você põe um destino, o destino te manda para uma rota que é estabelecida através de critérios. Você pode escolher pelo caminho mais rápido, você pode escolher pelo caminho mais curto, você pode escolher pelo caminho que paga menos pedágio. Por exemplo, no final de ano eu fui visitar meus pais e existe uma rota que a gente sempre pega. Porém, quando eu estava para sair, eu coloquei o destino, a rota que estava destinada para a cidade onde meus pais moravam, dizia que daqui até Mairi-Porã, 30 quilômetros daqui, tinha 5 acidentes. 5 acidentes estava mostrando no GPS. Então, um caminho que dura mais ou menos 2 horas e 20, estava dando em torno de 4 horas. 4 horas. Salvo, tinha um atalho. E o atalho pegava ali na Cezefredo Fagundes e cortava até depois de Mairi-Porã. Cortava-se estes acidentes, porém o caminho ia dar 4 horas. 4 horas, né? E ia ter uma lentidão. Existia outro caminho, que estava dando 3 horas e meia, um pouquinho mais rápido, Bruno. Porém, Marginal Tietê, Bandeirantes até Mojimirim, para depois entrar para Lindóia. O caminho estava dando 3 horas e meia, um pouco mais rápido, porém 50 quilômetros a mais e R$40 a mais de pedágio. De pedágio. Aí, quem fez a escolha? Eu olho ali, o que é? Eu vou no mais longo, porém sem pedágio, ou no mais curto, porém sem pedágio, com mais trânsito. E aí você escolhe. De igual modo, na nossa vida cotidiana, em direção à eternidade, amém, irmãos? Amém. A única certeza que temos na vida é de que um dia nós iremos morrer. Essa é a única certeza que todos nós temos, amém, irmãos? Amém. É a única certeza. Hoje pela manhã eu acordei com a triste notícia do falecimento do meu tio-avô, Joaquim, muito querido para toda a minha família, irmão da minha avó. Uma tristeza muito grande, mas já vinha de uma idade bem avançada, passando algumas enfermidades, e cremos muito na salvação do servo de Deus, amém, irmãos? Amém. Porque a gente só perde alguma coisa quando a gente não sabe onde a gente guardou. Então, na verdade, a gente não perdeu, meu tio, porque eu sei onde ele está guardado. Glória a Deus. Então, nessa trajetória que temos até a eternidade, o caminho que a gente escolhe, aliás, o caminho que vai até a eternidade, quem escolhe somos nós. E Jesus está dizendo que o caminho que a grande maioria, muitos são os que entram por ela, é um caminho onde a porta é larga, o caminho é espaçoso, mas este caminho conduz à perdição. O caminho da porta larga, o mais fácil, o mais espaçoso, o que tem menos pedágio, que pega uma rodovia talvez mais reta, aleluia, ele conduz à perdição. E muitos são, grande maioria, que pegam este caminho. Muitos preferem um caminho de mais facilidade. Veja que Jesus, quando começa o seu ministério, ele está recluso no deserto, jejuando por 40 dias, e Jesus tem uma promessa sobre ele, sendo ele Messias, a promessa de que ele reinará sobre esta terra, amém? Coisa que ainda não aconteceu, é profético, é escatológico.
E Satanás se apresenta a Jesus num momento de fragilidade, num momento de fome, conclama ele para que ele transformasse pedras em pães, para que ele pulasse do alto do pináculo, e Jesus o contradizendo pela palavra. Agora Satanás lança uma tentação para ele, a tentação de encurtar o caminho, e ele diz: se prostre diante de mim e me adore, porque se você fizer isso, eu te darei todos os reinos da terra. Te darei todos os reinos da terra. Uma grande mentira e um grande atalho. E Jesus o contradiz com a palavra, seguindo o seu caminho santo. Para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. Porque também está escrito: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Aleluia. Por vezes, Glória a Deus. Satanás se apresenta diante de nós, apresentando caminhos de portas largas, caminhos espaçosos, caminhos de facilidade, que talvez encurtam a chegada de uma bênção, a chegada de um bem material, a chegada de um prazer momentâneo, mas que Deus não está neste caminho. Não está. Deus não dá jeitinhos. Deus não cria atalhos. Existe um tempo por Ele determinado para todas as coisas. Existe um tempo por Ele determinado. Porém, neste caminho, o próprio Cristo está dizendo: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu apresento para vocês nesta manhã o caminho da porta estreita, dizendo que toda facilidade de alcance de bens, aleluia, de prazeres momentâneos, Deus não está neste caminho. Vocês se lembram do conto da Chapeuzinho Vermelho? Conto da Chapeuzinho Vermelho, que pegava a cesta de frutas e ia visitar a casa da vovó. E o lobo travestido se apresenta e fala: boba, para que você vai dar essa volta toda? Pega esse atalho aqui pelo meio da floresta, aqui você vai chegar mais rápido. Só que o atalho levava ela diretamente à boca do lobo. Então, meus irmãos, Satanás faz exatamente isso. Temos um destino que por vezes o correto, o certo, o genuíno, aquilo que é de maneira louvável, leva mais tempo. Por que não pegar um atalho e alcançar isto mais rápido? É isto que o sistema mundano oferece através do caminho da porta larga e do caminho espaçoso. Alguém quer conseguir um bem material, mas para isso você precisa trabalhar tanto tempo. Então o sistema apresenta para você: para que isso? Entra pelo caminho mais fácil, rouba, toma aquilo que não é teu, toma posse por meios escusos de furto, que é mais fácil. Alguém vai lá e conquista, você vai lá e toma posse. No interior, cito novamente onde meus avós moram, alguém vai lá, ara a terra, semeia o milho, espera 4, 5, 6 meses o pé de milho crescer, aguardando que dê as espigas de milho para colher, para fazer a pamonha. Mas alguém é mais espertão, quando o outro vai e faz todo o trabalho, quando o milho já está lá florido, já dando as bonecas, ele vai de madrugada com o saco e pega os milhos dos outros e faz a pamonha dele e se sente o espertão, bonito, e aí ele dá risada: eu nem precisei arar a terra, nem semear, e consegui o milho. Isto, meus irmãos, em outras proporções que eu tenho certeza que você tem inteligência para imaginar, existe, é mais fácil. Para que eu vou ter trabalho? Mas isso não é
de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Outra coisa, alguém vai e formula uma família, e está lá uma família constituída, mas famílias existem problemas, existem dificuldades que levam a desentendimentos. Então, no momento de fragilidade, o Satanás vai. Para que você vai querer aqui ficar levando para frente um relacionamento que já não dá mais certo? Discute. Para com isso, vai lá, encontra outra pessoa para se relacionar. É mais bonito, é mais prazeroso. Sempre o capim do vizinho é mais verdinho. Aí vai, olha, e adentra-se pela porta do adultério. Alguém demonstra sua competência através da inteligência, através de suas habilidades, dons, pela formosura que Deus nos dá. Mas o Satanás também vai. Para que isso? É mais fácil adornar o corpo e se mostrar através da lascívia, da malícia, da maldade, que assim você conquista as coisas mais fácil. Isto são os jeitinhos que o diabo apresenta às pessoas. Isto é a porta larga, o caminho espaçoso. E muitos entram por esta porta da facilidade. Hoje no YouTube, o que tem mais lá é pessoas vendendo facilidade. Compre meu curso online de 24 horas. Para que você vai querer fazer um curso técnico de saúde e de higiene bucal como a Rafaela lá? Pagar um curso no Senac, ficar quanto tempo, Rafaela? 1 ano e meio para se formar? Não. Faz um curso lá de 24 horas, lá ganha o diploma e apresenta isso em qualquer consultório odontológico que você entra. Pode ser até que entre, mas vai gerar a competência que a Rafaela vai ter no final do curso? Não, não vai. Só que as pessoas querem a facilidade. Uma outra facilidade que se adentra, o cuidado do corpo. Somos o templo do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Amém. Temos que comer bem, praticar esporte. Pastor, você é ávido nisso? Não, mas quero mudar, em nome de Jesus. A pessoa tem que se cuidar, né? Mas para isso, tem um lema da academia lá que o pastor Oswaldo posta: no pain, no gain. Sem esforço, sem ganho, né? Para que eu vou ter que acordar 6 horas da manhã? 6 horas da manhã para andar na rua, para ir para a academia, pedalar, fazer aeróbico, fazer musculação. E eu tenho que comer só alface, comer berinjela, chuchu, abobrinha. Eu quero comer uma pizza. Aí vem lá o cidadão lá do Polishop e mostra lá o homem com o corpão bonito, malhadão, a mulher com o corpo bonito, malhadão, com os eletrodos grudados no negócio. Não, compra lá por R$1.000 os eletrodos, coloca na barriga e liga na tomada e fica tomando choque lá meia hora, e isso equivale a 2 horas de academia. E aí o tonto acredita, né, que ele não vai colocar um gordinho igual eu lá com os eletrodos da barriga, né, mano? Vai colocar lá o Schwarzenegger lá, o Sebum lá, o bonitão, né, aleluia. Ah, esse é mais fácil. E aí o tonto vai e compra, né, tonto? É, tonto, né? Para que fazer, comer a comida boa? Não, toma o cibutamina, que é mais fácil. Vai lá e compra uma cápsula. E estes são os caminhos espaçosos e de facilidade que te iludibriam, que consomem a nossa mente e acham que aquilo é de uma facilidade tremenda. Hoje o sistema mundial é pregado às facilidades. Não, Deus está em todos os lugares. Todos os caminhos levam a Deus. Existe um sincretismo religioso. Não tem problema não. Faz o que você quiser, no final das contas lá Deus aparece para você, te perdoa e está tudo legal. Ou então, criaram até o andar de baixo. Ah, no final da vida, você morreu, você pega lá um elevador para o inferno. Mas antes de chegar no inferno, tem um subsolo. Aí você está no subsolo e a mãe de Jesus aparece lá e faz um apelo por você, e você vai para o andar superior. Isso não existe. Mas vão criando situações. E aquele negócio não tem nada a ver.
Para de ser bobo, para de ir para a igreja, para que tudo isto? E isso são as facilidades do que Jesus está dizendo, de uma porta larga, de um caminho espaçoso, que conduz à perdição, e que a grande maioria toma essa atitude. É a grande maioria. E aí, você vai preferir andar pelo caminho da grande maioria ou pelo caminho de Jesus Cristo? Porque Jesus diz: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que levará à vida, e poucos há a quem encontrem. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Quando a igreja do Senhor é estabelecida no primeiro século, após a ascensão de Jesus Cristo até os céus, registrado em Atos capítulo de número 1, glórias a Deus, a igreja vai ganhar um nome, glórias a Deus. Então não existia Cogite, Igreja de Deus em Cristo, Igreja Quadrangular, Igreja Renascer, Igreja Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Católica, Igreja Renascer, Igreja Florescer, Igreja... que não tinha. Então as pessoas que seguiam a Jesus levavam um nome a respeito daquilo que eles seguiam. Isso está registrado em Atos capítulo 9, exatamente no capítulo em que mostra a salvação de apóstolo Paulo, o capítulo de número 2, versículo 2. Pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita. Em outras traduções, usando-se, aleluia, daquilo que a gente faz a respeito da transliteração, você pega a primeira frase do verso 3, em indo no... Alguém que está com a Bíblia aberta aí? Caminho. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita chamada O Caminho. Quer dizer, homens, mulheres, que os conduzissem presos a Jerusalém. Então todos aqueles que eram convertidos a Jesus, aqueles que seguiam a mensagem da cruz, levavam o nome de seguidores do caminho. Então, antes que existisse qualquer igreja, e aqui no Brasil nunca vi uma igreja chamada Igreja ao Caminho. Alguém já viu? Não? Então, quem sabe a gente pode se chamar aqui. Você é crente? Sou, lá da Cogite. Mas e aí, você faz o quê? Eu sigo o caminho. A partir de hoje você vai dizer isso. Eu sigo o caminho. Eu sigo o caminho. Veja bem que a respeito desses que seguiam a Jesus, daqueles que serviam ao que os judeus chamavam de seita, aqueles que seguiam a Jesus, alguém que seguiam aquilo que a seita chamava, Atos capítulo de número 15. A esses eram dados algumas regras. E veja, irmãos, o tanto de invenção que se criou em 2000 anos de igreja, né? Convenções, trajes, costumes, regras litúrgicas, né? Então, o homem tem que usar paletó, tem que usar chapéu, tem que usar um kipar, tem que usar um chale, a mulher tem que usar saia, a outra tem que usar o véu, a outra tem que usar a roupa debaixo do cotovelo, ou tem que usar uma burca, e vai se inventando um monte de coisa. Mas pastor, qual que era a regra da igreja do caminho? Em Atos capítulo de número 15, existe um concílio dos apóstolos da igreja, onde alguns estavam tentando introduzir na igreja costumes judaicos, do que faz, tinha gente querendo circuncidar homem, tinha gente que exigia a lei, exigia os costumes judeus. Então se convencionou, verso de número 20, Atos capítulo de número 15, então aos que seguiam um caminho, verso 19 e 20, pelo que julgo que se não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Tem algum judeu aqui, irmão? Não. Então nós, gentios, que nos convertemos a Jesus,
Qual que era a regra da igreja do primeiro século? Verso 20. Mas escreva-lhes que se abstenham. Então, se existe um não pode fazer alguma coisa, o que é este não pode? Primeiro, se abstenham das contaminações dos ídolos. Primeira coisa, então, que um cristão que segue o caminho não pode é, aleluia, estar diante das contaminações dos ídolos. Amém, meus irmãos? Idolatria é pecado. Não se meta à idolatria, aquilo que é dado àquele que alguém coloca como um ídolo. Seja ele um cantor, eu idolatro o Chitãozinho Chororó. Então isso é pecado. Eu idolatro sei lá, eu estou fora, né? O D2, do Plant Ramp. Idolatria. Eu passei aqui nesta igreja um processo de libertação a respeito do rock and roll. Eu idolatro o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, vou me abster não. Então, isto é idolatria. Eu faço fé para o Santo Expedito, para Santa Margarida, sei lá, para Santa Girassol, e assim por diante. Idolatria. Idolatria não convém a um seguidor do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Então não pode se meter com isso. Liberte-se nesta manhã de qualquer que seja a idolatria que corrompa a tua vida. Segunda coisa, escreve-lhes que se abstenham da prostituição. Então qualquer tipo de ato libidinoso que possa causar qualquer atitude, qualquer ação ilícita de pecados de ordem sexual, isto era aconselhável à igreja do primeiro século que se abstesse. Então, se a prática sexual antes do casamento é pecado, a prática sexual fora do casamento, de igual modo, é pecado. E a cobiça desenfreada é pecado. E o uso do corpo para causar apetite sexual em outros é pecado. E qualquer lascívia de ordem sexual fora da relação de um casal é pecaminoso. Então, a igreja do primeiro século também era aconselhada a abster-se desta prostituição. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E terceiro, também se abstesse de tudo aquilo que era sufocado e do sangue. Glória a Deus. Então, no primeiro século, era aconselhável que só se comesse carne de animal que era morto por debolamento, de modo que o sangue saísse. Então você pega a galinha lá, arranca o pescoço da galinha, vai sair o sangue, amém? E o sangue joga fora, não vai ficar tomando sangue de animal. Vocês estão entendendo, irmão? Glória a Deus. E só para exemplificar que aquilo que sai da carne da picanha não é sangue. Não é, pastor? Não é sangue. Pesquise que aquilo não é sangue. O sangue é o que está na veia do boi. Aquilo ali é só o que está sobre a pele do boi, tá? Então aquilo ali não é sangue. Então, pastor, então comer carne da picanha é pecado. Não. O que é pecado é pegar a galinha, cortar o pescoço da galinha, derrubar o sangue e beber o sangue. Pastor, tem gente que faz isso? Tem. Sara Papel. Né? Então era aconselhável a igreja não fazer essas três coisas: se abster da idolatria, se abster da prostituição e se abster de comer animal que fosse morto por sufocamento, estando o sangue lá ainda, ou beber o sangue. Vocês estão entendendo? Pastor, mas e um monte de regra? Alguém inventou um dia. Não faz parte do contexto do caminho? Não. Então usar bermuda não é pecado? Não. Mas tem a igreja lá que fala que não pode usar shorts. Invenção daquela igreja. Se para aquela igreja aquilo ali é conveniente, siga. Se você faz parte daquela igreja, obedeça.
Mas isso é requisito para levar a vida? Não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É isso a questão. Calma que a gente já vai dar glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 18. Esse negócio está complicado, pastor. Atos capítulo de número 18, verso de número 25. Glória a Deus. Alguém que tem a Bíblia aberta aí, lê o testemunho da pessoa de Apolo. Atos capítulo 18, verso de número 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Glória a Deus. De quem está falando aqui, pastor? É só ver o verso de número 24. Está falando de um judeu chamado Apolo, que se converteu a Jesus. E ele era instruído no que, irmãos? Diga aí, caminho. No caminho. Então ele era um seguidor daquilo que os judeus chamavam de seita, que era chamado de o caminho. Veja agora, vira mais uma página aí, Atos de número 19. Outra pessoa que não o pastor Oswaldo, leia o verso de número 9. Mas como alguns deles se endurecem e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Paulo chega a Éfeso, prega o batismo de Jesus com o Espírito Santo, pessoas são batizadas em nome do Senhor Jesus, mas depois de 3 meses que Paulo está pregando na sinagoga, o que, pastor? O caminho. Ensinando o que, pastor? O caminho. Alguns endureceram o coração e começaram a falar mal do caminho. Então, quem gosta de pegar a porta larga, andar pelo caminho largo e espaçoso, fala mal de quem pega o caminho da porta estreita e ofusca a pregação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo sai, vai para a escola de um certo chamado homem, não é adjetivo, é o nome do homem, chamado tirano, é o nome dele, não é o adjetivo tirano, o homem chamado tirano, e prega por 2 anos em Éfeso. 2 anos ele prega em Éfeso. E agora alguém leia o verso de número 23. Naquele mesmo tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho. Glória a Deus. 2 anos pregando em Éfeso, ensinando o caminho. Houve em Éfeso um não tão pequeno, o que, Samuel? Alvoroço. Por causa de quê? Por causa do caminho. Por quê? Porque ensinado o caminho, aleluia, aquilo ali transforma uma cidade inteira. O que aconteceu em Éfeso? Éfeso é uma cidade importante do primeiro século, onde as pessoas iam até o templo de Diana, uma deusa, e ofereciam ali sacrifícios sexuais. Havia orgias dentro do templo. Agora Paulo passa 2 anos incessantemente pregando a palavra de Deus e o caminho. E um dia os homens juntam tudo lá, faz uma fogueira, aleluia. E os feiticeiros vêm tudo jogar os seus livros de feitiçaria e começam a se converter a Jesus, aleluia. Então Lucas, que está registrando aqui o livro de Atos, está dizendo que não aconteceu senão um tão grande alvoroço naquela cidade. Eu digo que aleluia, que o reino trouxe um avivamento até Éfeso. Aleluia, isto é o que o pastor Marcelo pregou aqui na mensagem de inspiração. Quando profetizamos a palavra, aleluia, Deus se encarrega de cumprir, aleluia, e efetuar um grande avivamento. Aleluia. Pregue o caminho lá na tua casa e grande será o alvoroço de avivamento que acontecerá lá. Pregue o
o grande alvoroço de salvação que acontecerá lá. Pregue como eu estou pregando aqui nesta igreja e seguimos pregando a mensagem da cruz, crendo que o alvoroço será grande neste bairro para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pregamos esse caminho. Quem topa seguir esse caminho no ano de 2023, levanta a tua mão e dê glórias a Deus. Aleluias. Paulo é preso em Cesareia, no capítulo de número 23 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ele é interrogado pelo servo daquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Abre aí Atos capítulo de número 24, versículo 14. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Atos 24, versículo de número 14, diz assim: mas confesso que conforme aquele que, irmãos? Aquele caminho, a quem chama de seita, assim sirva a Deus os nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo está preso, está sendo interrogado, glória a Deus, e no meio do seu interrogatório, no meio daqueles que blasfemam da sua fé, ele apresenta aquilo que ele segue. Ele diz: eu não estou deixando de ser judeu, eu não estou abandonando a lei, não estou abandonando os profetas, eu só estou dizendo que eu sigo aquilo que é o cumprimento da lei dos profetas. O que é? O caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Então, verso de número 22, glórias a Deus. Então Félix, o César daquele lugar de Cesareia, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs por dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste, alguém ouviu falar? Paulo pregou no seu depoimento, falou da sua fé, e agora esta fé, este caminho, chegou em altas autoridades. Félix, o governador, agora diz em sua dilação que ele se informou a respeito do caminho. Mas ele diz: quando o tribuno Lisias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Daqui a pouco eu vou querer saber mais disso aí. Aleluia. O que eu quero dizer com isso aí? Vai pregando, vai semeando, e quem dá o crescimento, quem faz germinar é Deus. Daqui a pouco aquele que não tem nada a ver com a fé, aquele que nunca ouviu falar de Jesus, aquele que sempre blasfemou a respeito da tua fé, vai dizer: eu quero ouvir mais desse testemunho, eu quero ouvir mais dessa palavra, eu quero saber mais sobre isso. Aleluia, aleluia. Verso de número 24: alguns dias depois, conte os dias, meus irmãos, para você começar a testemunhar a tua fé. Aleluia, porque o teu testemunho vai chamar a atenção de alguém. Então abre bem a tua boca para falar de Jesus. Alguns dias depois, vindo Félix, e ele traz consigo a sua mulher. Ele traz toda a família junta. Eu quero crer que essa igreja vai se encher de gente interessada em ouvir testemunhos e mais testemunhos. Aleluia, que Deus faz empreendimento, que Deus cura, que Deus abre porta de emprego, que Deus dá porta de curso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. Aleluia. E trazendo ele da justiça. Aleluia. E Paulo falando o quê? E tratando ele, quem? Paulo, de três coisas. Do que importa, aleluia, a fé em Cristo. Primeiro, a justiça. Nós somos um povo que prega a justiça. Jesus disse em Mateus capítulo de número 6: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas não serão. E qual que é esta mensagem de justiça que a gente prega? O perdão de Deus, a justificação pela fé, a salvação não pelas obras, porque ninguém é bonitinho, ninguém é perfeito, ninguém é santo. Por que nós somos salvos? Pela justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para verter o seu sangue, para perdoar a todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
vida eterna. Então o que pregamos? O perdão. Paulo está dizendo para Félix: você me julga conforme as leis de Cesareia, mas eu digo que nós seremos salvos e seremos julgados por Deus conforme o perdão. Então, para que estar com mágoa no coração, meu irmão? Se Jesus te perdoou nesta manhã, aleluia, receba a justiça de Deus e perdoe também o teu irmão. Por que passar mais um ano com tanta mágoa no coração? Por que passar o ano 2023, aleluia, chateado, abatido, triste? Pastor, mas você não sabe o que ele te fez. Não interessa, aquilo que você fez também foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, então tire esse veneno da tua vida. Aleluia, Paulo fala, aleluia, da justiça, segundo, da temperança. O que é a temperança? É saber que aquele que é salvo por Cristo tem o seu caráter transformado. Aleluia! É o que disse Paulo aos Efésios: quem rouba não rouba mais, quem se prostituía não se prostitua mais, quem mentia não minta mais, porque agora eu tenho o caráter de Jesus. Eu passo no crivo no nome de Jesus. Aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que falava mal da vida alheia não fala mais da mal da vida alheia. Glória a Deus. Mude esse teu caráter. Conhecereis a verdade vos libertará. Levante a sua mão nesta manhã, aleluia, e por este caminho, pela verdade do Evangelho, receba a libertação do teu caráter, do teu mau comportamento, da tua temperança, do teu ódio. Aleluia, eu sou bravo, não! Seja amansado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E terceiro, ele pregava a respeito do juízo vindouro. Assim como a morte é certa, também certo é que um dia nós seremos julgados. Seremos julgados. Todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, adultos, índios, chineses, japoneses, o camarada que mora lá no Alasca, todos nós passaremos pelo juízo de Deus. E como é que há de nós nos justificarmos? Ah, Senhor, mas veja bem. Ah, Senhor, eu fiz. Ah, Senhor, eu fui na igreja. Não, é chegar diante de Deus. E Ele vai falar: como é que você quer entrar aqui? Só existe um caminho. O caminho não são as tuas obras. O caminho não é o teu jeito de vestir. O caminho não é pregar, não é aleluia, orar pelo outro, é parecer alguma coisa, não. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. O sangue da cruz, Senhor. Eu não mereço entrar, mas eu creio na fiança que foi paga. Eu creio no sangue de Jesus Cristo. Eu tomo por maior bênção da minha vida a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, a salvação pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Félix ficou espavorido. Nem sei o que é isso, mas ficou assustado. Por quê? Porque este caminho constrange, porque esse caminho assusta, esse caminho te dá temor. Esta mensagem nesta manhã está te dando temor, está te apontando as tuas falhas. Louvado seja Deus, porque esta palavra te afastará dos teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou te apresentando nesta manhã uma porta estreita, um caminho estreito, mas que conduz à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia pela última vez em João capítulo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está na quinta-feira que previa a sua morte na cruz do Calvário. E agora ele vai anunciando aos seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai se ausentar deles, que agora a obra vai ser deles, através, aleluia, do Espírito Santo neles. E estão todos confusos, estão todos ansiosos.
Estão todos sem saber o que fazer. É 3 anos e meio acompanhando o mestre. É aprendendo o comportamento do mestre. É andando no caminho do mestre. Jesus vai, eu vou atrás. Aleluia. Jesus manda, eu obedeço. Aleluia. Jesus fala que faz, ele faz. É vendo Jesus operando milagre, e agora Jesus está falando, não, é o Espírito Santo que vai trabalhar em vocês. Então Pedro está todo confuso. E o Pedro fala, Senhor, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Capítulo de número 13, versículo de número 36. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe responde, para onde eu vou não podes ir agora. Ninguém vai para o céu ainda não, tá, irmão? Ainda não. Agora, pois, seguir-me, mas depois me seguirás. E depois Jesus vai vir nos buscar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então disse-lhe Pedro, porque não posso seguir-te agora? Por ti eu darei minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim. Na verdade te digo que cantará o galo nessa noite, enquanto você não tiver me negado 3 vezes. Aguarde, meus irmãos, para termos uma vida que a gente vai pisar na bola, que a gente vai escorregar na caça da banana, a gente vai pecar. Aleluia, a gente vai errar a rota, vai sair. O GPS está mandando ir para o lugar, mas vai ter um momento que a gente vai querer escapar por uma rota aqui e tal. E o que precisa, pastor? Se converter a rota de novo. Se você perdeu a rota em algum lugar de 2022, em 2023 o Senhor dizendo, volta para o caminho, estou traçando a rota. Aleluia, e ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde eu vou, não conheceis o que, irmãos? O caminho? Então disse-lhe Tomé, aleluia, aquele que não tem fé, aquele que é duvidoso, alguém que está aqui, está como Tomé, duvidando do chamado, duvidando que Deus te confiou, aleluia, um ministério, uma obra, glória a Deus, o Senhor me fez uma promessa, mas parece que isso não vai se cumprir. O duvidoso pergunta e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber Como podemos saber o caminho? Como podemos saber para onde eu vou? Então Jesus, se eu fosse ele, levantava na mesa, aleluia, batia e dizia, ele fala, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, ele é o caminho, quem nós devemos seguir? Ele é o caminho. Para onde que eu devo ir, pastor? Siga a Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Aleluia, é ele o caminho, é ele. O que eu devo fazer? Siga ele, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu sinto uma graça maravilhosa de reconciliação aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor, aleluia, colocando na roda de volta ministérios perdidos, vidas afastadas, em nome de Jesus Cristo. Então eu volto lá para Isaías capítulo de número 40, sobre a profecia de João Batista, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai no ermo uma vereda ao nosso Deus. É o Senhor que está endireitando o ermo nesta vereda da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Se por muito tempo você andou por caminhos tortuosos, aleluia, vidas, aleluia, afastadas, caminhos que não levaram a nada, o Senhor nesta manhã, por esta palavra, está endireitando um caminho no ermo, uma vereda ao nosso Deus. Se coloca de pé, meu irmão. Por que, pastor? Recebe esta mensagem profética, versículo de número 4, porque todo o vale será exaltado, se pelo, aleluia,
É o Senhor, aleluia. Ele me anda e que ela mandou de mim assim. Ele me andou levar a graça, ele não errou e ela mandou que candarabá, e aquela madeira batracie. Aleluia. Talvez você disse ainda hoje: grande é este monte, aleluia, grande é esta muralha, esta dificuldade diante do caminho que eu devo seguir. Aleluia, diz o Senhor para você: consulta outra vez o sistema, olha de novo o e-mail, aleluia, faz uma ligação igual a Rafaela fez e verás que o monte foi aplanado. E o que estava áspero se aplanará. Aleluia, todo comportamento, aleluia, que estava ferindo, diz o Senhor, ele vem como uma plana, aleluia, e tira toda a rebarba, ele tira todo o cavaco, ele tira toda a sujeira. O caminho está sendo limpo ante ele. Aleluia. Por que verso 5? Porque a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem o disse. A glória do Senhor se manifestará nesta casa nesta manhã. É um momento de glória, é um momento de transformação, em comunhão, dê as mãos uns aos outros e vamos orar e buscar este caminho. Aleluia. Se chega alguém perto de você aí, meu irmão, aleluia, fique em comunhão. Você que está acompanhando aí pela internet, busque alguém agora de vossa casa e receba a bênção do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te convido a glorificar o Senhor. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glorificamos a Ti, Senhor. Glorificamos ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glorificamos, bendito caminho de Deus. Agora, Senhor, queremos estar em conformidade com Ele. Queremos, Senhor, seguir este caminho. Pai bendito, dá sabedoria, dá estratégia, dá discernimento a este meu irmão. Senhor, ajuda-o, Senhor, a se converter, Senhor Deus querido, dos seus maus caminhos, dos teus maus. Aleluia. Recebe renovo da parte de Deus. A glória do Senhor se manifesta nesta casa. Aleluia, o primeiro dia de domingo. Aleluia, o primeiro culto do ano de 2023. O Senhor está te dando estratégia. Flávio, vamos louvar. Aleluia, 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 aleluia. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome do Senhor. Aleluia, canta aquele primeiro louvor. Aleluia, 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 aleluia. Glorificamos o teu nome. Não deixe de adorar. Aleluia, agora eu quero te convidar. O altar está disponível. Aleluia, se por um caminho tortuoso você andou, aleluia, está na hora da reconciliação. Vem para o altar receber, aleluia, a bênção do Senhor. Aleluia, vem se ajoelhar diante de Jesus Cristo. Aleluia, desejar um caminho em 2023. Aleluia, de melhor vida. Aleluia, não cesse o teu glória a Deus. Não, 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 não. Adore, adore, adore. Adore a Ele, adore, adore. Venha, assume o altar de oração, pastor Marcelo. Aleluia, 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 aleluia. E você que está aí na igreja, levante suas mãos para buscar o Senhor, a interceder por estas vidas. Aleluia, pastor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Deus Altíssimo e Santo, ó Pai, pedimos ao Senhor, haja, meu Pai, com suas misericórdias. Haja, Senhor, Pai bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua graça redentora. Venha, Senhor, nos envolver, Senhor, com o Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Venha, Pai, Senhor, toda a vida, Senhor, a vontade, somos corações e mentes, Senhor, podem criar, Senhor, barreiras, Senhor, impedimentos, Senhor, para que o Senhor, Pai, bendito.
Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só. Levantem-se abençoados, meus irmãos, aleluia. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Você que recebeu Jesus aí pela internet também, seja confirmando a tua bênção. Coloque a mão nos seus corações, meus irmãos. Senhor, a esse Senhor que te recebe como o único e suficiente Salvador nesta manhã, seja esse, Senhor, a tua bênção, seja esse, Senhor, a reconciliação, Senhor, para a glória do teu nome. Pai bendito, Senhor, confirmamos, levante suas mãos aos céus, Senhor, que este ano será um ano abençoado. Profetizamos sobre esta casa de oração, Senhor, a vitória, a comunhão, a reconciliação, para a glória do nome bendito de Jesus Cristo. Recebe a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo recaia sobre a nossa vida, não somente hoje, mas assim permaneça para sempre e sempre. E os fiéis confirmam dizendo: